Vamos então começar o 10º capítulo, Gênese Orgânica. Primeira formação dos seres vivos. Houve um tempo em que os animais não existiam e, portanto, tiveram começo. Vimos cada espécie aparecer à medida que o globo adquiriu as condições necessárias à sua existência. Eis o que é positivo. Como é que se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Compreende-se que a partir de um primeiro casal, os indivíduos se multiplicassem. Mas este primeiro casal, de onde saiu? Este é um dos mistérios que se entrosam com o princípio das coisas e a cujo respeito somente se podem formular hipóteses. Se a ciência ainda não pode resolver completamente o problema, pelo menos pode examinar. Uma primeira questão que se apresenta é esta: cada espécie animal deriva de um primeiro casal ou de diversos casais criados, ou, se assim o preferirmos, germinados simultaneamente em diversos lugares? Esta última suposição é a mais provável. Poder-se-ia mesmo dizer que ela deriva da observação. Com efeito, o estudo das camadas geológicas atesta a presença em terrenos da mesma formação, e isto em proporções enormes da mesma espécie sobre os pontos mais afastados do globo. Esta multiplicação tão geral e de alguma forma contemporânea teria sido impossível com um tipo primitivo único. Por outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo nascente, é sujeita a tantas eventualidades que toda uma criação poderia ser comprometida sem a pluralidade dos tipos, o que implicaria numa imprevidência inadmissível da parte do soberano Criador. Aliás, se um ponto pode formar-se certo tipo, o mesmo tipo pode ser formado em diversos pontos pela mesma causa. Tudo concorre, pois, para provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. A formação dos primeiros seres vivos pode-se deduzir por analogia da mesma lei segundo a qual os corpos inorgânicos foram formados e ainda são formados todos os dias. À medida que aprofundamos o conhecimento das leis da natureza, percebem-se os meios que, à primeira vista tão complicados, simplificaram-se e se confundem. Simplificarem-se, à primeira vista tão complicados, simplificarem-se e se confundirem na grande lei de unidade que preside a toda a obra da criação. Ela será melhor compreendida quando houvermos tomado conhecimento da formação dos corpos inorgânicos, de que ela é o primeiro grau. A química considera como elementares certo número de substâncias, tais como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, o cloro, o iodo, o flúor, o enxofre, o fósforo e todos os metais. Mediante sua combinação formam os corpos compostos, os óxidos, os álcalis, os sais e as inúmeras variedades que resultam da combinação destes. Nós vamos ver aqui, nós estamos no século XIX, o Kardec coloca suas teorias, ele é muito prudente, ele faz análises muito prudentes, mas na sua época ainda estava começando o conceito da célula. Ainda é uma coisa nova. Então a gente vai ver que quando ele fala aqui formam os corpos compostos, hoje nós sabemos que são as células, né? Que formam, que se desenvolvem,
e era um pensamento que estava apenas começando na época de Kardec. A combinação de dois corpos para formar um terceiro exige perdão. A combinação de dois corpos para formar um terceiro exige o concurso particular de circunstâncias, seja um grau determinado de calor, de secura ou de umidade, seja um movimento ou repouso, seja uma corrente elétrica, etc. Se tais condições não existirem, a combinação não se realiza. Quando há combinação, os corpos componentes perdem suas propriedades características, ao passo que o composto, que daí resulta, possui qualidades novas, diferente das primeiras. É assim, por exemplo, que o oxigênio e o hidrogênio, que são gases invisíveis, sendo combinados quimicamente, formam a água, que é líquida, sólida ou em vapor, segundo as variações de temperatura. Então, hoje nós vamos falar aí da molécula, né, do H2O. Nós vamos falar das constituições das células e o Kardec aqui está trabalhando como corpo. Falando de modo adequado na água, não há mais oxigênio e hidrogênio, mas sim um novo corpo. Esta água sendo decomposta, os dois gases voltando a ser livres, recuperam suas propriedades e não há mais água. A mesma quantidade de água pode assim ser alternadamente decomposta e recomposta de modo infinito. A composição e a decomposição dos corpos se realiza em consequência do grau de afinidade que os princípios elementares têm um pelos outros. A formação da água, por exemplo, resulta da afinidade recíproca do oxigênio e do hidrogênio. Porém, se colocarmos em contato com a água um corpo que tenha pelo oxigênio afinidade maior, que é a afinidade do hidrogênio por este, a água se decompõe, o oxigênio é absorvido, o hidrogênio torna-se livre e a água não existe mais. Vamos lembrar que os conceitos atômicos, né, principalmente subatômicos de partículas menores que o átomo ainda não existiam na metade do século XIX, que é quando Kardec está escrevendo, né, e quando ele está aqui publicando o livro A Gênese. E ele deixa bem claro que esse livro são ideias e teorias estudadas por ele, né, e colocadas por ele. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, isto é, pela combinação de uma quantidade determinada dos princípios constituintes. Assim, para formar a água, é necessária uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio. Se duas partes de oxigênio são combinadas com duas de hidrogênio, ao invés de água, obteremos o dióxido de hidrogênio, líquido corrosivo, formado, no entanto, com os mesmos elementos da água, porém numa outra proporção. Perdão. Ele está fazendo uma análise aqui, né, da junção dessas moléculas, né, da junção química. Perdão. Tal é, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade de tais corpos resulta de um número pequeno de princípios elementares, combinados em proporções diferentes. Assim é que o oxigênio, combinado em certas proporções com o carbono, o enxofre, o fósforo, forma os ácidos carbônico, sulfúrico, fosfórico. O oxigênio e o ferro formam o óxido de ferro, ou ferrugem. O oxigênio e o chumbo, todos os dois inofensivos, dão lugar aos óxidos de chumbo, tais como o litargílio, o alvaiade, o mínio,
que são venenosos. O oxigênio, com as matérias chamadas cálcio, sódio, potássio, forma a cal, a soda, a potassa. A cal, unida ao ácido carbônico, forma os carbonatos de cálcio ou pedras calcárias tais como o mármore, o giz, a grés, as estalactites das grutas. Unida a cal ao ácido sulfúrico, forma o sulfato de cálcio ou gesso e o alabastro. Ao ácido fosfórico resultam o fosfato de cálcio, base sólida dos ossos, o cloro e o hidrogênio formam o ácido clorídrico ou hidroclorídrico. O cloro e o sódio formam o cloreto de sódio ou sal marinho. Todas essas combinações e milhares de outras se obtêm artificialmente em pequena escala nos laboratórios de química. Elas se operam espontaneamente em grande escala no grande laboratório da natureza, né? Das leis de Deus, natureza com N maiúsculo. A Terra, em sua origem, não continha tais... A Terra, né? Planeta, Terra com T maiúsculo, planeta. A Terra, em sua origem, não continha tais matérias combinadas, mas unicamente seus princípios constitutivos volatilizados. Quando as terras calcárias e outras, tornadas por fim pedregosas, foram depositadas em sua superfície, elas não existiam como produtos acabados, mas no ar se encontravam no estado gasoso todas as substâncias primitivas. Tais substâncias, precipitadas por efeito do resfriamento sob o império de circunstâncias favoráveis, se combinaram segundo o grau de sua afinidade molecular. É então que se formam as diferentes variedades de carbonatos, de sulfatos, etc. A princípio dissolvidos nas águas e depois depositados na superfície do solo. Suponhamos que por uma causa qualquer, a Terra, com T maiúsculo, né, o planeta, volte a seu estado de incandescência primitiva. Tudo isso se decomporá. Os elementos se separarão. Todas as substâncias fusíveis se fundirão. Todas as voláteis se volatizarão. Depois, um segundo resfriamento resultará numa segunda precipitação e as antigas combinações se formarão novamente. Estas considerações provam o quanto a química era necessária para a compreensão da gênese, né? Da origem. Isto é uma ideia típica dos anos ali da metade do século XIX, vamos lembrar o livro publicado em 1868, ideias hoje que estão muito diferentes. Mas nós vamos aqui acompanhando o raciocínio lógico e o raciocínio ponderado, mas como Kardec coloca que quando a ciência se modificar daquilo que é colocado dentro do espiritismo, nós ficamos com a ciência. E hoje a ciência já se adiantou e se coloca coisas diferentes do que ele está estudando aqui. Mas não deixa de ser uma colocação histórica, né? E principalmente a gente entender o raciocínio, as teorias que levaram Kardec a montar esse livro, que nos ajuda muito a entender todo o processo de trabalho, né, do Kardec, todo o processo que o fez montar através da colocação dos ensinamentos, das respostas dos espíritos, montar a doutrina que nós temos hoje. Antes do conhecimento das leis de afinidade molecular, era impossível compreender a formação da Terra, né, do planeta. Esta ciência esclareceu a questão sob um ponto de vista completamente novo
tal como a astronomia e a geologia o fizeram sobre outros pontos de vista. Na formação dos corpos sólidos, um dos fenômenos mais notáveis é o da cristalização, que consiste na forma regular que certas substâncias apresentam quando passam do estado líquido ou gasoso para o estado sólido. Esta forma, que varia segundo a natureza da substância, é geralmente a de sólidos geométricos, tais como o prisma, o romboide. O romboide é um tipo de paralelogramo cujos lados adjacentes têm tamanhos diferentes. O cubo, a pirâmide. Todos conhecem cristais de açúcar, Candy, os cristais de rocha, a sílica cristalizada, são prismas de 6 lados, terminados por uma pirâmide igualmente hexagonal. O diamante é carbono puro cristalizado. Os desenhos que se produzem sobre as vidraças no inverno são devidos à cristalização do vapor d'água durante a congelação sob a forma de agulhas prismáticas. A disposição regular dos cristais se refere à forma particular das moléculas de cada corpo. Essas partículas, infinitamente pequenas para nós, mas que nem por isso deixam de ocupar um certo espaço, solicitadas umas pelas outras pela atração molecular, se dispõem e se justapõem, segundo a existência de sua forma, de maneira a que cada uma tome seu lugar em redor do núcleo, ou primeiro centro de atração, e de modo a formar um conjunto simétrico. A cristalização não se opera senão sob o império de certas circunstâncias favoráveis, fora das quais elas não podem se realizar. O grau de temperatura e o repouso são condições essenciais. Compreende-se que um calor muito forte, mantendo as moléculas afastadas, não lhes permite se condensarem e, pela agitação, opondo-se a seu arranjo simétrico, elas não formariam, senão massa confusa e irregular e, portanto, sem cristalização propriamente dita. A lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química nos mostra todas as substâncias vegetais e animais, compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Os elementos que desempenham o papel principal são o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono. Os outros não se encontram senão de modo acessório. Como no reino mineral, a diferença das proporções na combinação desses elementos produz toda a variedade das substâncias orgânicas e suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bilis, os nervos, a matéria cerebral, a gordura nos animais, a seiva, a madeira, as folhas, os frutos, as essências, os óleos, as resinas, etc. Nos vegetais. Assim, na formação dos animais e das plantas, não entra nenhum corpo especial que não seja igualmente encontrado no reino mineral. E aqui nós vamos ver uma nota do Kardec colocando, em cada substância a quantidade que ela tem de carbono, de hidrogênio, de oxigênio e de azoto. Ele coloca aqui a cana-de-açúcar, açúcar de uva, álcool, óleo de oliva, óleo de nozes, gordura animal, fibrina. Então dá uma olhada aí na nota de rodapé do Kardec, que aí nós vamos ver as quantidades
que cada um tem dessas partes para formar, né? Por exemplo, o açúcar de cana, o açúcar de uva e por aí vai. Alguns exemplos usuais farão compreender as transformações que se operam no reino orgânico, unicamente pela modificação dos elementos constitutivos. No suco da uva não há ainda nem vinho nem álcool, mas simplesmente água e açúcar. Quando este suco chega à maturidade e é colocado em circunstâncias propícias, ali se produz um trabalho íntimo, ao qual se dá o nome de fermentação. Nesse trabalho, uma parte do açúcar se decompõe. O oxigênio, o hidrogênio e o carbono se separam e se combinam nas proporções convenientes para formar álcool. De modo que ao beber o suco de uva, na realidade, não se bebe álcool, pois ele ainda não existe. Forma-se com as partes constitutivas da água e do açúcar, sem que haja em suma nenhuma molécula a mais, nem a menos. No pão e nos legumes que comemos, não há certamente nem carne, nem sangue, nem ossos, nem matéria cerebral. E, no entanto, estes mesmos alimentos vão produzir essas diversas substâncias pela transformação de seus elementos constitutivos, mediante a sua decomposição e recomposição do trabalho da digestão e elaborações orgânicas. Na semente de uma árvore não há certamente nem madeira, nem folhas, nem flores, nem frutos, e é um erro supor que a árvore inteira, sob forma microscópica, se encontra na semente. Quase não há sequer a quantidade de oxigênio, de hidrogênio e de carbono necessária para formar uma só folha de árvore. A semente encerra um germe que brota quando encontra as condições favoráveis. Esse germe cresce à custa dos sucos que extrai da terra e dos gases que aspira do ar. Tais sucos, que não são madeira, nem folhas, nem flores, nem frutos, infiltram-se na planta, formam sua seiva, tal como os alimentos nos animais formam o sangue. Essa seiva, conduzida pela circulação a todas as partes do vegetal, seguindo os órgãos onde vai ter e onde recebe uma elaboração especial, se transforma em madeira, folhas, frutos, tal como o sangue se transforma em carne, ossos, bilis, etc. E, no entanto, são sempre os mesmos elementos, o oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, diversamente combinados. As diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais vegetais não podem, pois, se operar senão nos ambientes e nas circunstâncias propícias. Fora de tais circunstâncias, os princípios elementares estão numa espécie de inércia. Porém, desde que as circunstâncias sejam favoráveis, começa um trabalho de elaboração. As moléculas entram em movimento, se agitam, se atraem, se aproximam, se separam em virtude da lei das afinidades e por suas múltiplas combinações, compõem a infinita variedade de substâncias. Se tais condições cessarem, o trabalho paralisa-se subitamente para recomeçar quando novamente elas se apresentarem. É assim que a vegetação se ativa, se retarda, cessa e recomeça a trabalhar, sob a ação do calor, da luz, da umidade, do frio e da seca. Que tal planta prospera num clima ou num dado terreno e estiola, atrofia, ou perece, morre em outro. O que se passa diariamente sobre nossos olhos pode nos indicar o que tem se passado desde a origem dos tempos, pois as leis da natureza, com N maiúsculo, são invariáveis.
verificado que os elementos constitutivos dos seres orgânicos e dos seres inorgânicos são os mesmos, que nós os vemos sem cessar, sob o império de certas circunstâncias, formar as pedras, as plantas e os frutos, pode-se concluir que os corpos dos primeiros seres vivos foram formados, como as primeiras pedras, pela reunião das moléculas elementares em virtude da lei da afinidade, à medida que as condições da vitalidade do globo foram propícias a tal ou qual espécie. A semelhança de forma e de cores na reprodução de indivíduos de cada espécie pode ser comparada à semelhança de forma de cada espécie de cristal. As moléculas, justapondo-se sob o império da mesma lei, produzem um conjunto análogo, parecido. Agora nós vamos, o Kardec, passar para o texto de princípio vital. Vamos lembrar que a palavra, né, a ideia de princípio vital começou na Grécia Antiga com Aristóteles. Ao afirmar-se, ao afirmar-se que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constitutivos que os minerais, é preciso compreender isso no sentido exclusivamente material. Aliás, estamos aqui tratando apenas do corpo. Ele está falando da matéria, né? Do corpo como matéria. Sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial, inapreciável e que ainda não pode ser definido. É o princípio vital. Este princípio, que é ativo no ser vivente, é extinto no morto. Nem por isso deixa ele de conferir à substância as propriedades características que a distingue das substâncias inorgânicas. A química, que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos, tem conseguido decompor os corpos orgânicos. Porém, jamais conseguiu reconstituir uma simples folha morta. Isso nos traz uma prova evidente de que nos compostos há alguma coisa que não existe nos inorgânicos. Será o princípio vital algo de distinto que tem uma existência própria? Ou, por outra, para entrar no sistema de unidade do elemento gerador, não será um estado particular, uma das modificações do fluido cósmico universal, que se torna princípio da vida, como também se apresenta sobre a forma de luz, fogo, calor e eletricidade? É neste último sentido que a questão é resolvida pelas comunicações relatadas antes, né? No capítulo 6, Uranografia Geral. Porém, qualquer que seja a opinião que seja formulada sobre a natureza do princípio vital, ele existe, pois seus efeitos são observados. Pode-se, pois, admitir logicamente que, ao se formar, os seres orgânicos assimilaram o princípio vital que era necessário à sua finalidade, ou, se assim o quisermos dizer, tal princípio se desenvolveu pelo próprio efeito da combinação dos elementos, tal como se vê, sob o império de certas circunstâncias, desenvolver-se o calor, a luz e a eletricidade. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, quando se combinam sem o princípio vital, não formariam senão um mineral ou um composto inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo,
lhe dá propriedades especiais. Em vez de uma molécula mineral, temos uma molécula de matéria orgânica. A atividade do princípio vital é mantida durante a vida pela ação do conjunto de órgãos, como o calor é mantido pelo movimento de rotação de uma roda. Quando isto cessa pela morte, o princípio vital se extingue, como o calor quando a roda cessa de girar. Porém, o efeito sobre o estado molecular do corpo, causado pelo princípio vital, subsiste depois da extinção desse princípio, como a carbonização da matéria persiste depois da extinção do calor. Na análise dos corpos orgânicos, a química recupera os elementos constitutivos. Oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono. Porém, ela não pode reconstituir, porque não existindo mais a causa, ela não pode reproduzir o efeito, ao passo que pode reconstituir uma pedra. Tomamos como comparação o calor desenvolvido pelo movimento de uma roda, porque se trata de um efeito vulgar, conhecido de todo mundo e mais fácil de compreender. Porém, teria sido mais exato dizer que na combinação de elementos para a formação dos corpos orgânicos desenvolve-se eletricidade. Os corpos orgânicos seriam verdadeiras pilhas elétricas que funcionam desde que tais pilhas estejam nas condições desejadas para que se produza eletricidade. É a vida, ela se detém quando cessam as condições. É a morte. Segundo este modo de encarar as coisas, o princípio vital não seria senão a espécie particular de eletricidade designada sob o nome de eletricidade animal, desprendida durante a vida pela ação dos órgãos e dos quais a produção é paralisada na morte pelo desaparecimento de tal ação. Essa colocação, de que os corpos orgânicos seriam pilhas de eletricidade, de energia, nós vemos ela muito forte como um mote no filme Matrix. Nós vemos lá que a Matrix utiliza o corpo humano, utiliza o ser humano como pilha, como energia para se manter trabalhando, a máquina trabalhando, usa o corpo como pilha. Não deixa de ser interessante essa colocação, e o filme também é um filme extremamente interessante que coloca, para mim pelo menos, eu gostei muito de alguns pontos que eles nos fazem parar para pensar. Uma parte que eu nunca esqueci do filme, quando o vilão coloca lá para o Morfeu que o ser humano é um vírus na Terra. Por onde ele passa, ele destrói tudo. E, portanto, ele precisa ser controlado para que a sua destruição não se alastre. É um ponto que se faz de análise desta colocação do filme. Me veio agora por causa desta colocação da pilha, que é a mesma do filme, e essa posição, essa fala do vilão nos faz analisar e pensar o quanto nós somos destrutivos para o planeta. E vamos agora para outro tópico, geração espontânea, que era uma ideia grega antiga também, como princípio vital, mas que na época de Sócrates, na época de Kardec, ela ainda era uma ideia que existia no meio científico. Hoje em dia, ela não se sustenta, ela foi, digamos assim, trocada pela ideia darwiniana. Então, a ideia de Darwin, da evolução das espécies, é a que nós temos até hoje, é a que nós trabalhamos até hoje. E essa
E vamos lembrar que o livro de Darwin foi publicado em 1857. Então, quando o Kardec estava colocando aqui a Gênese, o livro já tinha sido publicado, mas as ideias estavam ainda se propagando muito lentamente. E a ideia dessa geração espontânea era uma coisa que existia, mas vamos ver que mesmo com essa colocação de que essa ideia da geração espontânea tinha alguma coisa de científica, que hoje nós sabemos que não tem, o Kardec é bem ponderado, ele coloca-se as suas teorias e coloca as suas ideias com bastante ponderação. Então vamos ver aqui, a título praticamente histórico, de ver a ideia que existia naquela época e qual é a ideia do Kardec, né? Cientificamente ela não se sustenta. Vamos ver aqui. É natural que se inquira por que não se formam mais seres vivos nas mesmas condições dos primeiros que apareceram sobre a Terra. A questão da geração espontânea que hoje preocupa a ciência, hoje, né, metade do século XIX, se bem que haja sido desenvolvida por modos diversos, não pode deixar de lançar luz sobre tal assunto. O problema proposto é o seguinte, 2 pontos. Em nossos dias, formam-se espontaneamente seres orgânicos unicamente pela união dos elementos constitutivos, sem o concurso de germes preliminares que fossem produtos de tal geração normal? Em outras palavras, sem pai nem mãe? Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente e se apoiam sobre observações diretas, as quais parecem ser conclusivas. Lembramos aqui ideias da metade do século XIX, que Kardec aqui já está colocando seus pontos de interrogação, né? Um homem, como colocou o Camille Flammarion, o bom senso em pessoa, né? Outros pensam que todos os seres vivos se reproduzem uns dos outros e se apoiam sobre este fato, constatado pela experiência de que os germes de certas espécies vegetais e animais, estando dispersos, podem conservar uma vitalidade latente, né, guardada, né, oculta, durante um tempo considerável, até que as circunstâncias sejam favoráveis à sua eclosão. Esta opinião deixa sempre de pé a pergunta relativa à formação dos primeiros tipos de cada espécie. Sem discutir os 2 sistemas, convém notar que o princípio da geração espontânea não pode aplicar-se, evidentemente, senão aos seres das ordens mais inferiores do reino vegetal e do reino animal, aqueles nos quais começa a surgir a vida e cujo organismo, extremamente simples, é de alguma forma rudimentar. São efetivamente aqueles os primeiros que aparecem sobre a Terra e cuja geração provavelmente foi espontânea. Assistiríamos assim a uma criação permanente análoga, né, similar àquela que teve lugar nas primeiras eras do mundo. Mas então, por que não se vêem mais formar da mesma maneira os seres de organização complexa? Tais seres não existiram sempre, é fato positivo. Logo, algum dia tiveram começo. Se o musgo, o líquen, o zoófito, né? Zoófito é o animal que parece planta, tipo o coral, a esponja, né? O infusório. O infusório é o agrupamento de protozoários na água doce. Os vermes intestinais e outros podem se produzir espontaneamente. Por que não será o mesmo possível com as árvores, os peixes, cães e cavalos? Então ele está já aqui fazendo uma pergunta em relação a essa colocação da geração espontânea. Aqui se detém no momento as investigações. O fio condutor se perde
e até que seja encontrado o campo, até que seja encontrado nesse fio condutor que se perde, até que ele seja encontrado, o campo está aberto a hipóteses. Seria, pois, imprudente e prematuro tomar os sistemas por verdades absolutas, né? E hoje nós sabemos que essa teoria não tem nada de verdade, muito menos de absoluta. Hoje nós vamos pela teoria das espécies, né, de Darwin, onde aquelas espécies que se adaptaram melhor a determinadas circunstâncias sobreviveram e, portanto, foram elas que fizeram com as modificações necessárias e a espécie continua se adaptando e se modificando. Se o fato da geração espontânea for demonstrado, embora de qualquer maneira limitada, não deixa de ser um fato capital, uma baliza que se pode colocar no caminho de novas observações. Se os seres orgânicos complexos não se produzem por esta maneira, quem sabe onde começaram? Quem conhece o segredo de todas essas transformações? Quando se vê o carvalho sair da bolota, quem pode dizer que não exista um laço misterioso unindo o pólipo e o elefante? Vamos lembrar que o pólipo são como verrugas que aparecem, né, no crescimento anormal de uma mucosa. Então, por isso que ele fala aqui, quem pode dizer que não exista um laço misterioso unindo o pólipo e o elefante? No estado geral de nossos conhecimentos, não podemos enunciar a teoria da geração espontânea permanente, senão como uma hipótese, mas como uma hipótese provável, hoje nós sabemos que não, e que um dia talvez tome lugar entre as verdades científicas reconhecidas, né? Hoje nós sabemos que não. A escala, o outro tópico aqui do Kardec é a escala dos seres orgânicos. Eu peço desculpas, né? Quando vocês podem ver esse meu problema com as mudanças que nós estamos tendo de tempo, né? Com gripe, com o problema da garganta, tá se alongando. Perdão. Entre o reino vegetal, aqui o título é a escala dos seres orgânicos. Entre o reino vegetal e o reino animal, não há delimitação nitidamente traçada. Nos confins dos dois reinos estão os zoófitos, né, nós já falamos, ou animais planta, cujo nome indica que tem algo de um e do outro. É o traço de união. Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, se nutrem, respiram, se reproduzem e morrem. Como eles, né, como os animais, para viver, elas têm necessidade de luz, de calor e de água. Se forem privadas disso, estiolam, atrofiam e morrem. A absorção de ar viciado e de substâncias deletérias as envenenam. Suas características, ele está falando das plantas, né? Suas características distintiva mais nítida é a de serem presas ao solo e daí extraírem sua nutrição sem se deslocar. O zoófito, né, que é o animal que tem a aparência de planta, o zoófito tem a aparência exterior de uma planta. Como planta, agarra-se ao solo. Como animal, a vida nele é mais acentuada, extrai sua nutrição do meio ambiente. Vamos lembrar, né, os zoófitos mais conhecidos, os corais, as esponjas. Um grau acima, o animal é livre e vai procurar sua alimentação. 2 pontos. Em primeiro lugar, encontram-se as inumeráveis variedades de pólipos, de corpo gelatinoso, sem órgãos bem distintos e que não diferem das plantas, senão pela faculdade de locomoção. Depois, vem na ordem de desenvolvimento de seus órgãos, da atividade vital e do intestino, 2 pontos, os eumintos ou vermes intestinais,
os moluscos, animais carnudos sem ossos, dos quais uns são nus, como as lesmas, as polpas ou polvos, outros são providos de conchas, como o caracol, a ostra, os crustáceos, cuja pele é revestida de uma crosta dura, como o caranguejo, a lagosta, os insetos nos quais a vida tem prodigiosa atividade e se manifesta o instinto industrioso, como a formiga, a abelha, a aranha. Alguns sofrem metamorfose, como a lagarta, que se transforma em elegante borboleta. Vem em seguida a ordem dos vertebrados, animais de esqueleto ósseo, que compreende os peixes, os répteis, os pássaros e, enfim, os mamíferos, cuja organização é mais completa. Se se considerarem apenas os dois pontos extremos da cadeia, não há nenhuma analogia entre tais seres. Porém, se passarmos de um anel para o outro, sem solução de continuidade, chegaremos da planta aos animais vertebrados sem transição brusca. Compreende-se, então, que os animais de organização complexa possam não ser mais que uma transformação, ou, se assim o preferirmos, um desenvolvimento gradual, a princípio insensível, da espécie imediatamente inferior, e assim, de aproximação em aproximação, até o ser primitivo elementar. Entre a bolota e o carvalho, a diferença é grande, e não obstante, se acompanharmos passo a passo o desenvolvimento da bolota, chega-se ao carvalho, e já não será mais motivo de admiração que ele resulte de uma semente tão pequena. Se, pois, a bolota encerra os elementos latentes, que estão guardados, estão ocultos, próprios à formação de uma árvore gigantesca, por que não aconteceria o mesmo ao inseto e ao elefante? Do que foi exposto, compreende-se que não haja geração espontânea, senão para os seres orgânicos elementares. As espécies superiores seriam o produto das transformações sucessivas desses mesmos seres, à medida que as condições climatéricas lhe tivessem sido propícias. Cada espécie, adquirindo a faculdade de se reproduzir, seus cruzamentos resultarão em inumeráveis variedades. E depois, uma vez instalada a espécie nas condições de vitalidade durável, quem diz que os germes primitivos de onde ela saiu não desapareceram daí em diante como inúteis? Quem diz que nosso inseto atual seja o mesmo que de transformação em transformação produziu o elefante? Assim se explicaria por que não há geração espontânea entre os animais de organização complexa. Esta teoria, sem ser admitida de maneira definitiva, é a que tende evidentemente a predominar atualmente na ciência e aceita por observadores sérios como a mais racional. Aí nós vamos agora para o item, o homem corporal. Do ponto de vista corporal e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, da qual não difere senão por alguns detalhes da forma exterior. Quanto ao mais, tem a mesma composição química que os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Nasce, vive, morre nas mesmas condições e com a morte seu corpo se decompõe como de tudo quanto vive. Não há em seu sangue, sua carne, seus ossos, um átomo diferente dos que se encontram nos corpos dos animais. Como esses, ao morrer, ele entrega à terra o hidrogênio, o oxigênio, o azoto e o carbono, que estavam combinados para formar
e vão, por meio de novas combinações, formar novos corpos minerais, vegetais e animais. A analogia é tão grande que as funções orgânicas do homem são estudadas em certos animais quando as experiências não possam ser feitas nele mesmo, né? Quando a experiência não pode ser feita no homem, ela é feita no animal. Tamanha a analogia, a similaridade dos órgãos. Na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bímanos. Imediatamente abaixo dele vem os quadrúmanos, animais de 4 mãos. Hoje não existe mais nessa qualificação. Ou macacos, das quais alguns, como o orangotango, o chimpanzé, o mono, têm certas semelhanças com o homem, a tal ponto que por muito tempo foram designados como homens da floresta. Tal como o homem, caminham eretos, servem-se de paus, constroem cabanas e levam seus alimentos à boca com a mão, o que são sinais característicos. Por pouco que se observe a escala dos seres vivos do ponto de vista de seu organismo, reconhece-se que desde o líquen até a árvore e do zoófito ao homem, há uma cadeia que se eleva por graus sem solução de continuidade e da qual todos os elos têm um ponto de contato com o elo precedente. Seguindo passo a passo a série dos seres, dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Verificado que o corpo do homem está em condições idênticas aos outros corpos, que ele nasce, vive e morre da mesma maneira, deve ter sido formado nas mesmas condições. Embora isso possa ferir seu orgulho, o homem deve se resignar a ver em seu corpo material o último elo da animalidade sobre a Terra, né, o planeta. O inexorável argumento, né, inexorável é inflexível, né, implacável, o inexorável argumento dos fatos aí está, e será em vão levantar protestos contra tal situação. Porém, quanto mais o corpo diminui de valor a seus olhos, mais o princípio espiritual ganha importância. Se o primeiro o nivela aos brutos, né, o corpo, o segundo, né, o princípio espiritual, o eleva a uma altura incomensurável. Vemos o círculo onde o animal se detém. Não vemos o limite que possa alcançar o espírito do homem. Então nós sabemos do corpo, como a gente sabe, nada se perde, tudo se transforma, o corpo volta para a Terra e devolve para a Terra o carbono, o azoto, o hidrogênio, que vai ajudar a alimentar as plantas, que vão alimentar os animais, e aí o círculo se fecha. Mas nós somos espírito, né? Nós não somos, o corpo é só vestimenta, nós somos espírito, e como ele coloca aqui, não sabemos até onde, né, nós podemos chegar. Como o Cristo coloca, nós podemos fazer tudo o que ele fez e ainda mais, ou seja, como ele continuou o seu crescimento, o seu aprimoramento, nós também podemos chegar aonde ele chegou e continuarmos o nosso aprimoramento. O materialismo pode por aí perceber que o materialismo pode por aí perceber que o espiritualismo, longe de pôr em dúvida as descobertas da ciência e sua atitude positiva, vai mais à frente e as provoca, pois é certo que o princípio espiritual, que tem sua existência própria, não pode sofrer nenhum dano. E quando nós vemos Kardec aqui falando do materialismo, não é o materialismo que a gente tem hoje em relação às coisas do ter, do possuir, das coisas da matéria. A colocação do Kardec aqui em relação ao materialismo é a descrença, é aqueles que
não tinham uma religiosidade, não tinham uma crença. É esse materialismo que o Kardec se coloca. As palavras vão mudando, né, de significado ao longo do tempo, por isso é importante a gente entender que na época do Kardec, quando se falava de materialismo, o materialismo que o Kardec está colocando aqui no sentido de descrença. O espiritismo caminha a par com o materialismo no terreno da matéria, admite tudo que este admite, porém, onde o materialismo se detém, o espiritismo prossegue. O espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo do mesmo ponto. Chegados a uma certa distância, um diz, dois pontos, abre aspas, não posso ir mais longe, fecha aspas. O outro continua sua rota e descobre um mundo novo. Por que, pois, o primeiro diz que o segundo é louco, pois este, entrevendo novos horizontes, quer franquear o limite onde o outro acha conveniente se deter? Cristóvão Colombo também não foi considerado louco porque acreditava existir um mundo além do oceano? E quantos mais a história registra desses loucos sublimes que fizeram avançar a humanidade, aos quais se tecem coroas depois de lhes ter lhe atirado lama? Bem, o espiritismo, esta loucura do século XIX, porque ele está ali no século XIX, segundo os que querem permanecer na praia terrestre, nos revela todo um mundo de importância muito maior para o homem que a América, pois nem todos os homens vão para a América, ao passo que todos, sem exceção, vão para o mundo dos espíritos, fazendo incessantes travessias de uma região para outra. Por que o Kardec cita aqui? Porque todo mundo estava indo para a América, né? A América era a terra das oportunidades. Aí a gente está falando aqui principalmente na América do Norte. É a América do Norte que se coloca isso. Terra de oportunidades, de enriquecer disso e daquilo. Então, na Europa se tinha aquela colocação de ir para a América. Então, ele coloca, nem todos os homens vão para a América, mas todos os homens vão para o mundo espiritual. Todos os nós iremos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, seja materialista, seja ateu, seja descrente, não importa. Vai reencarnar, vai para o mundo espiritual, acredite ou não. Então é por isso que ele coloca aqui, nem todos os homens vão para a América, ao passo que todos, sem exceção, vão para o mundo dos espíritos, fazendo incessantes travessias de uma região para outra, chegados ao ponto em que estamos da gênese, da origem, o materialismo se detém. Aqui, o materialismo no sentido de descrença se detém, ao passo que o espiritismo prossegue suas pesquisas no domínio da gênese espiritual. Então, o que ele está colocando aqui? O materialismo para nesse estudo do corpo, da matéria, do mineral, do vegetal. O espiritismo. Vamos lembrar que Kardec não fundou nenhuma religião. Ele colocou o espiritismo sempre como ciência e filosofia. Então, o espiritismo dentro da ciência e da filosofia, que é assim que ele foi formado como filosofia e ciência, o corpo, o estudo do corpo para aqui, o materialismo para aqui, o espiritismo continua com o estudo da gênese, da origem espiritual. E é esse o nosso próximo estudo. O próximo capítulo é a gênese espiritual. Até lá!